Fala galera, a gente volta aqui para mais um gameplay de química. Vamos continuar aqui com as correções. No exercício 4 ele dá algumas substâncias e pede para a gente classificar se é um elemento químico, se é uma substância simples ou composta, ou se é uma mistura homogênea ou heterogênea. Que é o primeiro é fluoreto de sódio. Fluoreto de sódio, pelo próprio nome, a gente já consegue identificar que ele é composto de sódio e de flúor. Tá? Logo, se ele é uma substância composta de mais de um elemento, então a gente pode classificar ele como uma substância composta. Então é o 3. Gás oxigênio. O gás oxigênio a gente sabe que é o O2. Tá? Logo, ele é uma substância composta de apenas átomos do mesmo elemento. Logo, ele é classificado como uma substância simples. 2. Água do mar filtrada. Quando você filtra a água do mar, você retira partículas sólidas muito grandes. Enfim, e aí você tem somente água e sal. Tá? Se você observar somente a água, se você observar a água do mar filtrada, você não vai conseguir observar mais de uma fase. Tá? Você não consegue diferenciar visualmente a água do sal. Logo, a água do mar filtrada é uma substância, é uma mistura homogênea. Tá? É uma mistura que é água e sal, só que é uma mistura de apenas uma única fase. Então é uma mistura homogênea. E a limonada com gelo é uma mistura. A gente pegou a limonada, que por si só já é uma mistura. Tá? E a gente mistura ela com gelo. Você consegue, obviamente, observar mais de uma fase, a limonada e as pedras de gelo. Logo, ele é uma mistura de mais de uma fase, consequentemente é heterogênea. A alternativa, que tem respectivamente 3, 2, 4, 5, é a alternativa A. Ok? 5. Açúcar comum, sacarose e café passado, tão comuns em nosso dia a dia, são exemplos respectivamente de. A gente sabe que o açúcar comum, a sacarose, é um composto feito de carbono, hidrogênio e oxigênio. Logo, ele é uma substância pura, ele não é uma mistura, ele é uma substância pura composta. Então ela é pura composta. E o café passado, na verdade, é uma mistura de água e café, tá? No qual a gente não consegue observar mais de uma fase. Logo, o açúcar comum, a sacarose, é uma substância pura composta, e a água com café, aliás, o café comum, o café passado, né, é uma mistura homogênea. A alternativa que compreende uma substância pura e uma mistura homogênea é a alternativa A. Por que não poderia ser aqui a alternativa B, que é uma substância composta? Tá? A gente sabe que a açúcar comum, a sacarose, é uma substância pura, né? Aliás, uma substância composta, só que é uma substância pura composta. Mas o problema está aqui. Ele fala que o café passado seria uma mistura heterogênea. Não é. A gente não consegue diferenciar onde começa a água, onde termina a água, onde começa o café. AC, substância simples. A gente já elimina aí. O açúcar comum, a sacarose, não é uma substância simples. Ele é composto de átomos de 3 elementos diferentes. AD, uma substância pura. Sim, uma substância pura. Só que aqui, novamente, mistura heterogênea. O café passado não é heterogêneo. E aí, mistura heterogênea e mistura homogênea. Não, açúcar comum não é uma mistura. O açúcar comum é uma substância pura. Ok? Então a resposta certa seria A, seria mesmo A. 6. O gás carbônico, CO2, é A, uma substância simples? Não, não é uma substância simples. B, uma mistura heterogênea? Não, não teria como ser uma mistura heterogênea, porque é um gás. Um gás não pode ser uma mistura heterogênea. C, um elemento químico? Não, CO2 não é um elemento químico. D, uma mistura homogênea? Não, ele não é uma mistura de duas substâncias diferentes.
E, ele é um composto binário. Isso aqui é meio que uma pegadinha. A gente sabe que o gás carbônico é uma substância composta. Ou melhor, uma substância pura composta. Existe algum lugar aqui existe alguma alternativa colocando substância pura composta? Não, tá? Mas a gente sabe que uma substância composta ela pode ser um composto binário, ou seja, binário 1, 2, composto de dois elementos diferentes. Aqui você vai mesmo por eliminação. Nem a A, nem a B, nem a C, nem a D estão corretas, consequentemente o que sobra é a E. Você usa eliminação quando você tem dúvida e aí você consegue a resposta correta. A 7. Assinale V para verdadeiro, F para falso para cada afirmação. O ouro 18 quilates é classificado como solução. É verdadeiro. Tá? O ouro 18 quilates ele é uma mistura de ouro e outros metais. Tá? Então ele é uma solução, é uma mistura. Tá? Então a primeira é verdadeira. O ar atmosférico com poeira constitui uma mistura homogênea. Uma mistura homogênea, a gente conseguiria diferenciar, aliás, uma mistura homogênea a gente não conseguiria diferenciar as substâncias envolvidas. Mas ar atmosférico com poeira, você consegue diferenciar o ar da poeira, a gente consegue enxergar a poeira. Então não é uma mistura homogênea. O ar atmosférico com poeira seria uma mistura heterogênea. Então a segunda é falsa. O granito é um exemplo de mistura heterogênea. Para quem nunca viu um granito, se você tiver uma mesa de pedra em casa, é só você olhar para ele, provavelmente a mesa de pedra é feita de granito. Uma pedra de granito você consegue identificar várias fases. Tá? Então ele é uma mistura heterogênea verdadeiro. E a última, o sangue constitui uma mistura homogênea. Na verdade, o sangue seria uma suspensão, tá? Tanto que quando a gente faz a centrifugação do sangue, a gente consegue separar certinho a parte líquida da parte sólida, tá? Então, a partir do momento que o sangue é composto de uma parte líquida, que seria o plasma, e uma parte sólida, que seriam as células, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, plaquetas, proteínas, enfim, não tem como você ter uma substância homogênea, uma mistura homogênea com partes líquidas e partes sólidas, tá? Logo, o sangue é heterogêneo, então é uma afirmação falsa. Então a alternativa aqui tem verdadeiro, falso, é a alternativa T. Vamos para a próxima. A 8, ele fala sobre a solda comum, tá? Que é uma liga de estanho e chumbo, e ele pede para assinalar a alternativa cujo gráfico representa o aquecimento da solda. Quando a gente estudou sobre misturas azeotrópicas e eutéticas, um exemplo que a gente viu de substâncias eutéticas seria justamente a solda comum. Bom, uma mistura eutética, tá? Ela teria o ponto de fusão constante e o ponto de ebulição variável, certo? Já uma mistura azeotrópica teria o ponto de fusão variável e o ponto de ebulição constante. Tá? Então, se a gente sabe que a solda é uma mistura eutética, a gente tem que achar aqui qual gráfico possui o ponto de fusão constante e o ponto de ebulição variável. No caso aqui, a A, ela mostra um gráfico que tem tanto ponto de fusão quanto ponto de ebulição constantes. Então, não é A. A B tem o ponto de ebulição constante e o ponto de fusão variável. Tá? Seria uma substância azeotrópica. A C apresenta o ponto de fusão constante e o ponto de ebulição variável. Então a gente já sabe que é a C. A D apresenta simplesmente uma temperatura constante.
tá? Não significa nada para a gente nesse caso. E aí apresenta tanto apresenta todas as temperaturas bastante variáveis, tá? Então a alternativa correta é a C. A gente sabe que a solda comum é uma mistura eutética, então a gente simplesmente procura aqui nos gráficos qual gráfico representa uma substância eutética. A C, tendo o ponto de fusão constante e o ponto de ebulição variável. Vamos para 9. 1 e 2 são dois líquidos incolores e transparentes que foram aquecidos separadamente e mantidos em ebulição. Os valores das temperaturas T dos líquidos em função do tempo de aquecimento são mostrados na figura a seguir. Então a gente sabe que esses pontos aqui são pontos de ebulição, ok? Isso é nos dito no enunciado. Com base nestas afirmações, pode-se afirmar que... Aqui é muito importante a gente se ater nisso aqui, com base nestas informações, ou seja, somente as informações que o enunciado deu para a gente. Você não vai adivinhar nada, você simplesmente vai trabalhar com as informações que você tem. A. 1 é um líquido puro e 2 é uma solução. A gente sabe que quando a gente tem uma substância pura, a gente tem tanto o ponto de fusão quanto o ponto de ebulição constantes. Tá? Então, se esse cara aqui, se essa substância 1 tem o ponto de ebulição constante, a gente sabe que ele é um líquido puro. Tá? E a gente sabe que soluções podem ser tanto soluções azeotrópicas quanto soluções eutéticas. Tá? Se ela tem isso significa que elas têm ou pontos de fusão ou pontos de ebulição variáveis. Tá? Dependendo de qual for, ela é uma substância azeotrópica ou uma substância eutética. Tá? O que é interessante, aqui ele fala que 1 é uma solução. Aqui na B fala que a 1 é uma solução. A gente já elimina porque a gente sabe que 1 é um líquido puro. Tá? A C, ela poderia estar correta. Tá? Onde diz que 1 é um líquido puro e 2 é um azeótropo, ou seja, seria uma solução azeotrópica. Tá? Mas a gente sabe que uma solução azeotrópica ela tem o ponto de fusão variável e o ponto de ebulição constante. E aqui no caso a gente tem uma substância cujo ponto de ebulição é variável. Logo, por eliminação, a alternativa correta mesmo é a A. 1 sendo um líquido puro, porque tem o ponto de ebulição constante, e 2 sendo uma solução, por ter o ponto de ebulição variável. Ok? No próximo vídeo a gente finaliza esses exercícios, porque o vídeo já está ficando muito longo. Até a próxima, pessoal. Até mais.